Bom dia. Palavra de esperança hoje está em Lucas 22, versículo 60 em diante, que diz: Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. É a célebre, né? Pedro nega Jesus. Todos já ouviram falar. Você já analisou como estava o coração de Pedro naquele momento? Ele estava vendo aquela pessoa que ele colocou a esperança dele sendo levada à morte. A pessoa que ele amava, a pessoa que toda a sua vida, depois passou 3 anos aprendendo que ele deveria depositar a vida dele, Pedro, a vida dele na vida daquele homem, Jesus. E de repente ele via Jesus indo ser crucificado, sofrendo. Ele entrou em pânico, em desespero. Muitas vezes existem vários tipos de pessoas e muitas vezes nós podemos encaixar no perfil de Pedro. Pessoas que quando entram em pânico perdem o foco, perdem a direção e passamos a negar nossas estruturas, nossos propósitos. Pedro, aconteceu isso com ele. Ele começou a mergulhar nas suas trevas interiores, a treva do medo, as trevas do pânico, e disse: eu não conheço. E a Bíblia diz que na terceira vez que ele falou não conheço, ele virou e deu com o olho dentro dos olhos de Jesus, olho no olho. Daí você imagina que olhar Jesus lançou para Pedro. Para você descobrir isso, é só acompanhar depois que Jesus ressuscitou, qual foi a reação dele para Pedro. Eu imagino que o olhar de Jesus foi: ô filhinho, eu entendo o que tu está passando. Filho, eu entendo as trevas que tu está passando, o sofrimento, a dor. Às vezes nós estamos em situação de pânico, que muitas vezes nossas atitudes vêm de um modo instantâneo, de um modo espontâneo, ou talvez pela pressão, ser atitudes que não agradam a Deus. E nos mergulhamos em cima da autoculpa, nos culpando, falando como eu fiz isso, como eu fui capaz de fazer isso. O Senhor está te dizendo essa manhã que não te preocupas. Ele te ama o suficiente para te entender. Ele não quer que você fique remoendo o seu passado. Ele não quer que você fique se remoendo nos seus momentos de trevas, de desespero. O olhar dele para você nessa manhã é um olhar de compreensão. De dizer assim: eu compreendo e estou aqui para te trazer uma vida nova. Quando Jesus ressuscitou, a primeira atitude dele, uma das primeiras atitudes dele foi procurar por Pedro. A primeira atitude de Cristo não é te condenar, é te procurar para te dizer: apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Deus quer te reestruturar nessa manhã. Deus quer te fazer sentir amado, perdoado e te dizer: apacenta minhas ovelhas. Que ovelhas, pastor? A sua família. A primeira ovelha que você tem que apacentar é a sua família. Aproveite esse momento de isolamento, apacente a sua família. Esteja ao lado delas. Esteja ao lado do seu filho, da sua esposa, do seu esposo, sua mãe, sua sogra. Seja mensageiro da paz. Apacente as suas ovelhas, porque Jesus já perdoou todos os nossos pecados. E agora é momento de apacentarmos. Tenha um bom dia apacentando a sua família nessa manhã.